olha só, explicar um assunto para vocês aqui, que eu recebi um monte de mensagem, que é sobre detox hepática, sobre detoxificação hepática. E na verdade é o seguinte, detoxificação hepática, a gente tem que pensar que no nosso organismo tudo funciona com equilíbrio ácido-base. Então todo órgão tem um pH, o estômago tem um pH ácido, o intestino tem um pH alcalino, e todo esse pH ele é muito refinadamente controlado para que as coisas funcionem bem. E quando a gente mexe um pouquinho nesse pH, a gente acaba estimulando algumas funções. Por exemplo, quando a gente usa, por exemplo, limão em jejum. Quando a gente usa limão em jejum, a gente estimula a secreção do pâncreas e a secreção da bile. Isso faz com que o fígado trabalhe mais e mande sais biliares, porque quem produz o que está dentro da bile é o fígado. Então isso faz com que o fígado trabalhe mais e mande o conteúdo lá para a bile. E quando essa bile é estimulada, quando a gente vai e toma limão, por exemplo, ou toma, por exemplo, uma colher de azeite de oliva, ou uma colher de óleo de abacate, quando esse conteúdo chega lá, ou o azeite, o óleo de abacate, ou o limão chega no intestino, ele vai estimular o conteúdo da bile, que foi produzido pelo fígado, e vai liberar no intestino. Vai liberar conteúdo pancreático. Tudo isso é muito alcalino. Então faz uma alcalinização do intestino. Isso melhora muito o bioma intestinal. Então, na verdade, quando a gente fala de detox, a gente não está falando de limpar o fígado. Isso não existe, não é assim que funciona. O que funciona é nós usarmos estratégias para mexer nesse equilíbrio ácido-base do intestino, não é do sangue. Então não é a alcalinização do sangue que acontece. Limão não alcaliniza sangue. Óleo não alcaliniza sangue. O que acontece é um estímulo de funções de órgãos acessórios que vai fazer com que o intestino fique mais alcalino, e essa alcalinização vai contribuir para um bioma saudável no intestino, para bactérias muito mais saudáveis, vamos colocar assim, ou na verdade nem muito mais saudáveis, para uma boa distribuição de bactérias intestinais. Isso vai fazer resposta anti-inflamatória, isso vai melhorar a capacidade detoxificante. Como assim? Porque simplesmente o fato... Está acabando meu tempo aqui. E isso é que vai fazer com que se tenha um estímulo eficiente, por exemplo, de proteínas. Vou dar um exemplo. A proteína chamada NRF2, é um fator transcricional. Esse fator aumenta a expressão de enzimas antioxidantes que vão aumentar a capacidade detoxificante do fígado. Então vocês viram que é uma ação indireta, não é algo que vai lá e vai limpar o fígado e fazer com que o indivíduo tenha menos isso ou aquilo, ou que faça excreção de pedra, alguma coisa assim. Então não existe excreção de pedra no intestino quando você faz uma limpeza do fígado, não existe limpeza, existe um estímulo indireto que começa no intestino por esse equilíbrio ácido-base e que vai fazer com que o fígado trabalhe mais, porque vai ter que produzir mais conteúdo ali para a bile, essa bile vai ser estimulada e todos esses processos metabólicos vão ser otimizados. E com essa alcalinização, conforme eu disse, estimula essa proteína chamada NRF2, que vai aumentar toda a nossa capacidade de diminuir os radicais livres, ou seja, vai aumentar a capacidade detoxificante. Então tem muita gente que chama isso de detox do fígado, e não é só uma detox hepática. Isso é uma melhora de várias funções, não é só o fígado que melhora quando a gente usa esse equilíbrio ácido-base. E aí tem várias pessoas que fazem, por exemplo, uso de limão, uso de o óleo de abacate, que eu falei para vocês, uso de suco de maçã, uso de coisas que vão modificar esse pH intestinal. Tá? E tem vários protocolos de estímulos indiretos que são usados por aí, mas o que é importante salientar é que a ação é sempre indireta, que não existe essa coisa de ir lá limpar o fígado e deixar o fígado limpinho, não é assim, é um estímulo indireto para as proteínas de detoxificação, tá bom? Tirando os mitos e paradigmas, depois eu vou lá e vou fazer um vídeo lá no meu canal do YouTube explicando com muito detalhe toda essa coisa de detoxificação hepática, que eu tenho bastante tempo lá, posso dar 10, 15, 20 minutos e dar exemplos práticos para vocês de como fazer isso no dia a dia. Eu gosto muito de fazer esses estímulos ácido-base, eu me sinto bem, de novo, não é para expelir pedra na vesícula, não, nem cálculo biliar, isso não vai acontecer. Isso é simplesmente para fazer melhora do bioma e
e melhora da nossa capacidade antioxidante em si, tá bom? Depois vou lá no canal fazer isso com calma e ajuda um pouquinho mais nesse assunto. Só para ficar claro, qual que é a vantagem de se melhorar a capacidade detoxificante? Tudo. Então, quando a gente melhora a capacidade detoxificante, a gente melhora a nossa resposta anti-inflamatória, a gente otimiza a perda de peso, a gente otimiza o ganho de massa muscular, a gente diminui o risco do aparecimento de uma série de doenças metabólicas e de origem inflamatória, que a detoxificação ela é o primeiro passo de prevenção e tratamento de uma série de coisas. Então, por isso que a gente fala tanto desses estímulos detoxificantes na nossa alimentação, e é importante a gente fazer de tempos em tempos para que a gente consiga bons resultados em qualquer coisa que a gente faça.